Eu não sabia quantas vezes eu ia pregar, e quando eu cheguei aqui me disseram que eu ia pregar 4 vezes. Apesar que ontem eu não preguei. Ontem, porque eu tenho uma coisa assim, que eu posso preparar uma pregação. Se tiver uma pessoa que não é salva, eu esqueço todo mundo para falar só para aquela pessoa. E o meu povo já sabe. Meu povo olha assim e chegou a novidade. Hoje não é para nós, hoje é para quem está chegando. E uma das coisas que eu queria é que aquelas pessoas que estavam ali ouvissem não o pastor, ouvissem o testemunho de cada uma das pessoas que estão ali falando das suas bênçãos. Porque às vezes as pessoas olham ao pastor, o pastor é obrigado a falar isso, né? Mas as pessoas que estão ali, elas que estão vivendo o que aqueles convidados ali estão querendo. Estão querendo ouvir o que essas pessoas que estão indo na igreja estão sentindo, estão ouvindo, né? Estão vivendo. Amém, amados? Amém. Eu assim, eu não sei, a gente tem a questão de avaliar qual foi o culto melhor, né? Para mim foi o de ontem, com toda sinceridade, queridos, porque onde há salvação, há festa nos céus. Amém. Amém, amados? Amém, queridos? O crente, depois que é crente, você tem o seu nome escrito no livro da vida, está garantido. Trabalhe então para que outras pessoas tenham também essa mesma possibilidade que você. Amém, queridos? Amém. Às vezes você está, eu quero para o culto para mim. Não, o culto não é para você. Primeiramente, o culto é para Deus. E em segundo plano, para salvar almas. Tá bom, queridos? Quantas bênçãos você já viveu hoje desde que acordou? Quantas bênçãos? Aí você pensa assim, quantas coisas? Gente, primeiro que eu acordei, bênção, né? Segundo que quem me acordou foi o Espírito Santo, bênção maravilhosa. E ele me deu uma palavra para mim trazer para vocês, bênção também. Aí vem as bênçãos, eu fui tomar café, tinha pão, tinha manteiga. Eu não sei o que você tomou no seu café, mas mesmo que fosse um copo de água, eu adoraria o Senhor. Amém? Eu já fui pego de surpresa em algumas ocasiões em que eu viajei para pregar a palavra. Cheguei na casa do pastor e o pastor assim, irmão, não leva mal, mas nós estamos em 21 dias de jejum. E eu entrei no negócio. Fazer o quê? A gente está no combate espiritual, é para entrar, né? Imagina toda a igreja de jejum e eu não. Quem é que o diabo ia pegar? Ele, Sócio? Eu não ia ficar, né? Numa fria. Entrei no jejum também. Uma coisa eu sabia, todo dia eu ia acordar, não ia comer nada. Na hora do almoço não ia comer nada. Só água, né? Só aguinha. E eu aguentei. Não fiquei 21 dias lá, tá? Mas eu só preguei final de semana. Eles estavam em jejum de 21 dias. Ok, queridos? Não me demorando muito, Deus me deu uma palavra e eu estava comentando com Jacó na sexta-feira à noite. Cadê o Jacó? Está lá ele, né, Jacó? Jacó contando algumas coisas assim, rapaz, tu acabou de falar exatamente o que Deus mostrou que eu devia pregar. Eu só tenho que achar o versículo, que eu sei que é em Colossenses. Eu já vou falar para vocês aqui. Vamos lá. Se abriu. Então é Colossenses, meu Jesus, que letrinha pequena. 4:2. Uma vez, um jovem na igreja me perguntou, pastor, existe um versículo que o Senhor teria, porque ele ia ministrar para os adolescentes, e ele queria, para facilitar, né, porque o adolescente não tem muita paciência, então tinha que ser uma coisa assim que, não precisa ler a Bíblia, só esse versículo aí já vai realmente falar muito para você. E ele ministrou durante aquele retiro de adolescentes, somente Colossenses 4:2. Está aí? Olha aí. Nós temos 3 coisas aqui. 3 coisas aqui. Isso é para crente, tá? Palavra para crente. Primeiro, dediquem-se à oração.
Alguém tem dúvida como cristão que a gente tem que se dedicar à oração? Hoje vocês vão ter que falar comigo, tá? Alguém? Estou falando com vocês aqui. Para eles não. Porque eles não conhecem a palavra. Vocês têm dúvida que vocês têm que orar? Oi? Tudo bom? Como é que você está? Pela cara é muito tímida. Então eu vou partir para esse rapaz aqui. Está com uma cara de... Não, então o outro de trás ali. É o de trás está jogando, né, irmão? Tem alguma dúvida, irmão, que nós temos que orar? O cristão tem que orar. Tem que orar. Mas o que é a oração? Muita gente pensa, tem que falar com Deus, querido. Quando você começar a ouvir Deus, então vai valer a pena essa oração. Então toda vez que você orar, deixa um tempinho para Ele falar com você. Mas como é que Deus fala? Deus sabe como falar com você. Pode ser em sonho, pode ser em profecia, pode ser pela palavra de Deus, pode ser pelo Espírito Santo que está dentro de você, e você vai ouvir uma voz estranha que está na sua cabeça, e você, primeiramente você pensa que é o grilo falante, mas não é o grilo falante falando com o Pinóquio, é o Espírito Santo falando com você. Ele está falando nesse momento com você. Mas como é que eu sei? Você vai aprender nessa noite. Mas eu não quero me dedicar tanto à oração, mas eu quero somente deixar bem claro isso. Na pregação, tá, gente? Eu me dedico à oração. Eu quero só deixar bem claro que se você não orar, se você não falar com Deus, é como qualquer coisa na vida. Se lá no seu trabalho você fala com as pessoas que você trabalha, as pessoas falam para você, né? Seu chefe, ou você é chefe, você fala para as pessoas, né? Você no mercado, você vai pedir lá, sei lá, friamberia, né? Queijo, presunto. Imagina você chega no balcão, a pessoa olha para você, você olha para a pessoa não pergunta nada, você também não fala nada, e a fila está ali atrás de você, e não vai rolar. Não vai. Você tem que dizer o que você quer. E eu quero ler a última, eu quero deixar do meio parada ali. Nós temos que ter ações de graça. Em algumas Bíblias diz que nós temos que ser gratos ou ter gratidão. Você, como cristão, tem sido grato, você agradece a Deus. Isso é o papel do cristão. Mas a parte do meio, que é o vigiar, eu quero pregar aqui nessa noite. Porque é uma coisa interessante. Você ora pedindo alguma coisa. Você já orou pedindo alguma coisa? Já? Moça tímida? Já? Seu nome? Beatriz. Já? Já pediu? Pedindo todo dia, né? Eu peço muito. Mas eu não peço só para mim, eu peço pela congregação, eu peço pelas pessoas que são necessitadas, que precisam. Ok? E o que eu espero? Que tenha a resposta. E quando vier a resposta, eu faço a última parte. Eu agradeço a Deus. Mas entre você pedir para Deus e você agradecer a Deus, é a situação que você tem que vigiar. Porque quando você pede, existe um Deus que quer te abençoar, mas existe um inimigo que não quer que você seja abençoado. Quem está entendendo diz um amenzinho? Amém. Aleluia. Agora eu vou falar com eles aqui, tá? Eu senti que vocês são mais inteligentes. Vamos para esse pessoal aqui que quase não sabe nada de palavra. Esse rapaz aqui é novo na fé. Né? Quantas vezes, Bispo Roberto, nesse meio entre falar com Deus e depois dar o testemunho, houve uma luta, houve uma guerra, houve uma batalha, mas houve também um discernimento. É esta a melhor parte que eu quero conceder a vocês. Aleluia. Vigiai-nos. Uma vez alguém pregou, quando eu era adolescente, e eu disse, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. Quando você ora por alguém, você se torna responsável pela pessoa. Você está entendendo? Amém. Eu vou acompanhar a pessoa até o resultado chegar. Isso é vigiar. Isso eu estou dando apenas um exemplo.
Que eu quero ir para um texto. A Magrona vai abrir para mim lá. A Magrona é aquela lá. Gente fina pra caramba. João 9. É uma história, queridos, que eu quero que você aprenda com uma pessoa que não era de nenhuma igreja, era uma pessoa que não tinha um pastor, não tinha ninguém orando por ele, não tinha ninguém olhando por ele, mas Jesus passou na vida dele, e a vida dele foi transformada. E a vida desse homem foi transformada e transformou toda a cidade. Toda a cidade. Eu sei que você já conhece essa história. O famoso cego de nascença. Pode botar aí, querido? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. A primeira coisa que Deus quer nos ensinar, queridos, é que nós temos que vigiar quando nós passamos pelos lugares o que nós temos visto. O que você tem visto? O que você tem visto por onde você passa? Quando você amanhã for para o trabalho, você passa por lugares que você precisa vigiar, você precisa olhar, você precisa atentar. Você tem orado pelos lugares onde você passa? O crente tem um poder muito grande da oração, mas ele não usa. Porque você está pensando tanto em você que você não está prestando atenção. Amanhã, quando você levantar e for se deslocar, para onde você for, eu quero que você faça como Jesus. Jesus sempre estava olhando, atento. Mas claro, isso é maravilhoso, né? Eu falei lá na sexta-feira, quando um jovem morreu e estava em cima de um esquife, sua mãe chorando, a multidão levando. Jesus viu aquilo, Jesus viu aquilo. Jesus não precisava interferir, mas ele interferiu. Diga para Jesus: Jesus, interfere na minha vida. Não deixa passar batido, Jesus. Se eu não sei, me faça ver. Me mostra. Amém, queridos? Uma palavra tão simples hoje, mas tão poderosa. E no final, você vai agradecer a Deus pelo que Deus vai fazer. Não se preocupe com isso, porque Jesus está olhando por você nesse lugar. Jesus está aqui. Ele não deixa passar batido nada. Mas Ele está te convidando a fazer a mesma coisa. Não deixe passar as coisas. Tudo que você olhar é motivo de oração. Tudo o que você olhar é motivo de oração. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Por quê? Porque toda hora nós estamos olhando, vendo coisas, e nós temos que estar intercedendo. Isso é muito sério. Muito sério. Faça isso. Uma vida de oração é uma vida abençoada. Porque se você estiver sempre pensando nas coisas de Deus, o mal não te pega. Porque você vai estar atento. Aqui diz que Jesus, ao passar, viu um cego de nascença. Bota 2 aí, querido. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha só a dúvida daqueles homens. Eles estavam perguntando para a pessoa certa, para Jesus. Jesus poderia dar a resposta certa. Isso é uma questão, poderia dar uma aula sobre isso, mas para isso, a pessoa certa é o Bispo Roberto, que ele, como diz a minha esposa gosta de ouvir ele, porque ele conhece bem a história da Bíblia, né? E era uma condição que as pessoas falavam naquela época, né, Bispo Roberto? Porque as pessoas diziam: olha, ou é pecado, né? Ou seus pais pecaram, porque tudo é pecado. E hoje, queridos, a gente às vezes leva isso culturalmente com a gente. Se alguém está enfrentando uma dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa: deve estar em pecado. Querido, eu tive câncer na próstata e eu não estava em pecado. E aí?
coisas você já tem na sua vida e você não estava em pecado. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão muito parados. Eu estou apavorado aqui. Gente, eu não sou simplesmente um pregador aqui. Eu gosto de interagir com você. Tá bom? Certo, Fábio? Pode perguntar. Levanta a mão aí, fica à vontade. Bom, passa aí, querida. Verso 3. Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados de seus pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Jesus chama para a sua oração. Jesus chama para si que aquilo que aquele homem estava passando seria agora para a glória de Deus. Você tem o poder, meu irmão, meu querido, de transformar tudo que você vê para a glória de Deus. É muito sério isso. E ali os discípulos, tipo, como assim? Vamos lá? Magrona, 4. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Jesus estava aí profetizando o futuro. Nós temos que fazer enquanto dá para fazer. Um dia não poderá mais ser feito. Próximo, Magrona. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Verso 6. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. 7. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Paramos aí, já continua. O texto é longo. Agora o homem está vendo. Encerrou a história. Acabou. O que Jesus viu foi resolvido. Seus discípulos viram o poder de Deus. Mais uma coisa para ser escrita e que nós estamos vendo hoje, para a glória dele. Nós precisamos escrever, dar continuidade escrevendo a palavra de Deus nos nossos atos. Precisamos. Tudo que a gente vê. Amém, queridos? Pode passar, Magrana. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Olha só, o homem agora está curado. Agora ele está caminhando com as suas próprias pernas, indo pelo caminho, andando pelas ruas da cidade, andando pelas ruas do Varjão. Você que sempre estava acostumado a ver aquele cego na esquina pedindo esmola, ou na frente da igreja católica, ou na frente de um mercado, você começa a ver: opa, eu conheço esse moço. Mas bate aquela coisa: não pode ser ele. Ele está andando. Lembra? Já imaginou todos os seus vizinhos vendo andando? Então, em nome de Jesus, tu vai andar. Porque as pessoas têm que ver. Jacó. Jacó acabou de dizer: eu creio, Senhor. Não é aquele. Não pode ser porque ele é cego. Não é. É parecido. Não é. A primeira coisa que o ser humano ele tem é essa capacidade de razão. A nossa oração, a única razão que tem que ter na nossa oração é que Deus responde. O resto é fé. Fé, só fé. Só fé. Sabe quantas pessoas já vi levantar de cadeira, irmão? Muitas. Perna crescer, 3. Eu e meu pai fomos expulsos da Itália.
Meu pai foi convidado pela Assembleia de Deus num congresso na Itália, por causa do testemunho dele. Chegamos lá e antes do congresso passamos por igrejas pequenas. E o meu pai sempre fez isso comigo. Quem quer oração, faça uma fila aqui, que meu filho vai orar por você. Gente, era mais de 500 pessoas. E eu louco de fome. E eu estou orando. Senhor, Senhor abençoa, Senhor abençoa, Senhor abençoa, Senhor abençoa. Algumas pessoas sentadas, eu não vi que o camarada não tinha perna. Senhor abençoa, passei por outro, Senhor abençoa, daqui a pouco todo mundo. Italiano, né? Porque eu não entendo nada. Né? Eu só olhei para trás, o cara fazendo assim. Sei lá, devia ter problema na coluna. Né? Aí daqui a pouco o pastor vem falar com o intérprete, que é brasileiro, preocupado. Preocupado, pessoal. E o pastor brasileiro que estava vivendo lá, missionário, ele chega para mim e diz assim, que não podia ter feito isso. E o que eu fiz? Aquele homem não tinha uma perna e agora ele tem. Existe uma lei aqui na Itália. Somente a Igreja Católica pode fazer milagres. Tu acaba, se souber, se te dedurarem, a polícia vem e te pega. Amanhã vocês vão embora. Vocês sabiam disso? Quando eu voltei para Porto Alegre, contei essa história, algumas pessoas duvidaram. Um dia um irmão lá da igreja, o Cléo, chegou e disse assim: acabei de ouvir no rádio que o pastor, eu tenho que lembrar o nome dele, enfim, é uma igreja grande lá em Porto Alegre, muito grande. Figueiró. Pastor Figueiró foi expulso da Itália porque um paralítico andou. E aí eu quero dizer assim, pastor. As pessoas estão ali perguntando, esse? Não é? Não pode ser. Não deve ser. Passa aí, querida, pro 9. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia, sou eu. Aquele homem não estava numa igreja, Valdinha, mas ele já estava com testemunho. Sim, eu sou aquele cego. Estou aqui na frente de vocês. Estou vendo vocês. Estou vendo a cara de espanto de vocês, a cara de assustado de vocês. E agora quando eu digo que sou eu, agora essa cara de como assim? Você já imagina a cena? Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram. Pode passando. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. 12. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, disse. Então levaram aos fariseus o homem que fora cego. 14. Eu vou ler bem rápido porque agora é a parte da confusão, né? Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Primeiro crime, que nem eu cometi na Itália, sem saber. Eu orei e alguém foi curado. Cometi um crime. Um crime religioso foi cometido nesse dia, sábado. Um cego foi curado. Ainda bem, irmã, que hoje é domingo, não tem nenhum problema. A irmã pode levantar dessa cadeira, tá bom? Os fariseus também lhe perguntavam como ele recuperara a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Sem querer, esse homem começou a testemunhar. Uma vez, já 2 vezes ele está testemunhando. Olha, um homem chamado Jesus cuspiu na terra, fez um lodinho, botou nos meus olhos, mandou me lavar e eu comecei a ver. Passei mais para. Alguns fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim houve divisão entre eles. É algo muito comum, queridos. O meu pai, eu achei que meu pai ia ter um ataque cardíaco, bispo Roberto.
que ele começou a pensar como nós pensamos. Para nós é normal ver pessoas sendo curadas e a gente não é preso por isso. Ainda. E meu pai ficou nervoso. Eu digo: pai, não, por que a gente vai embora? Pai, nós vamos embora. Tudo bem. E ele ficou preocupado porque eu poderia ser preso. Filho ia ser preso, imagina. Eu digo: pai, vamos embora. Está tudo bem. Não foi bom esses dias que passamos aqui? Foi ótimo. Oramos por pessoas. E agora eu tenho no meu currículo espiritual para contar que eu orei por uma pessoa que não tinha uma perna e que eu nem sabia. Fui pego de surpresa. E aquela pessoa foi curada. E eu louvo a Deus por isso. Por isso que eu creio em coisas tremendas. Mas aqui eles começaram o quê? Uma briga, uma luta, uma discordância. Porque alguns estão dizendo: não, mas o homem era cego, é ele está vendo. Esse tal Jesus não pode ser pecador, porque curou. Mas aqueles que eram religiosos não podiam permitir que Jesus fosse mais poderoso que o sábado. Uma das coisas que você tem que colocar na sua mente e no seu coração, queridos, que a sua oração que você faz, não importa o dia, a hora, como, desde que você faça em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Uma vez uma senhora chegou para mim, muito humilde. Uma mulher tão humilde que ela não sabia nem dizer o nome da igreja dela, que era a igreja quadrangular. E eu perguntei: a irmã é da onde? Eu sou da quadriculada. Tão humilde que ela nem sabia dizer que ela era quadrangular. E eu disse assim: o que foi, irmã? Eu não sei orar. Você não sabe orar? Meu filho está doente. Eu vou ungir a tua mão. Tu chega lá e só diz o que tem que ser necessário. Mas eu não sei o que dizer. O que é necessário. Aquela mulher foi para casa, chegou, olhou para o filho e disse: filho, eu preciso que tu fique curado. E bateu no ombro dele. E foi para a cozinha. Daqui a pouco batem no ombro dela. Quem era? O rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Totalmente curado. A tua oração não precisa ser uma oração maravilhosa. Passa aí na glória. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Olha, ele já está dando testemunho. Só você pode dizer o que aconteceu com você. Ninguém pode falar por você. Só você sabe o que está passando. Só você pode dizer. E ele sabe o que você está passando. Ele sabe melhor do que você. Ninguém vai falar por você, querido. Não deixe ninguém falar por você. Vocês estão entendendo, queridos? Estou indo lento demais. Vocês querem que eu vá mais rápido? Tá bom? Tá legal? Legal. Vamos lá. No final vocês vão entender tudo isso. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Este texto é de tanta confusão. Era só para Jesus curar aquele cara ir para casa, chegar em casa, abraçar os pais e ficar tudo bem. Por isso que eu falei para vocês, queridos, que você precisa, no meio entre a oração e o agradecimento, você precisa o quê? Vigia. Vigia. Porque até mesmo quando você ver o milagre, vigia. Vigia. Sabe por que eu tenho que vigiar? Eu vou dizer por que eu tenho que vigiar. Porque ainda as pessoas, quando sabem que um homem de Deus fez um milagre, e não fui eu,
as pessoas fazem o quê? Não. Endeusa o homem. Então, vigia. Eu não sou nada. Ou melhor, apenas um instrumento nas mãos do oleiro. Aleluia. Glória a Deus. Jacó? Apenas um instrumento nas mãos do Altíssimo. Confusão realizada, 19. Então perguntaram: este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego, como ele pode ver agora? Gente, vamos lá, os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e pode falar por si mesmo. Já é maior de idade. A única coisa que os pais ali dizem: olha só, o que você não percebe nessa palavra, era para o filho ser curado e ir para casa e dizer: pai e mãe, eu estou vendo. A alegria de um pai e de uma mãe ver o seu filho vendo, amém? Amém. E os seus pais iam comemorar com ele, ia ficar tudo bem. Mas agora onde é que estão os pais? Não estão comemorando a cura do filho, estão o quê? Sendo interrogados. Por isso, queridos, atentai, vigiai, vigia, meu irmão, vigia, cuida. Quando você orar, cuida a sua oração. Para você que não lembra, anota o que você orou e começa a vigiar, porque é muito sério. Eu tenho visto muitas pessoas que depois que oram, acontece que eles chegam: pastor, aconteceu. E agora? Isso vai acontecer contigo, mesmo? E agora, pastor? Como assim, e agora? O senhor orou? Deus respondeu? Qual é a terceira parte do texto lá de Colossenses? Agradece, testemunha. Mas as pessoas não sabem, elas têm dúvida. Pastor, eu orei, mas eu não sabia. Eu vou contar uma coisa. Quando eu nasci em 68, em 72 eu tive uma enfermidade e eu morri. Meu pai me pegou no colo à meia-noite e orou comigo até às 6 da manhã. Sabe qual é a oração dele? A oração dele é o seguinte: Deus, eu creio na tua palavra, mas aparentemente parece que eu não estou crendo. Vocês estão entendendo, queridos? Às 6 horas da manhã, esse que vos fala levantou e gritou bem alto, com 4 aninhos, apontando o dedo no nariz dele, e disse: meu Redentor vive e mandou te dizer. Ele fez a parte dele, agora faz a tua. Depois que Deus faz a parte dele, qual é a nossa? Agradecer, testemunhar. E meu pai começou a viajar pelo mundo todo falando que Jesus Cristo salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo e que em breve virá buscar a sua noiva. A famosa quadriculada, né? Os pais, eles disseram isso porque tinham medo dos judeus. Querido, as pessoas tinham medo dos religiosos. Vocês estão com medo de mim? Claro, porque está tímido e o pastor está te incomodando. Está com medo de mim? Não, vocês não têm medo. Por quê, queridos? Porque existe segurança naqueles que você conhece, que tem crédito. Ou, que se vocês não me conhecem, vocês conhecem o pastor de vocês, o bispo, e eles me conhecem. O que acontece, sabe o que é, queridos? Aqueles religiosos estavam tão longe dos pais daquele moço, tão longe da vida daquele moço, que nunca se preocuparam em pedir para o Altíssimo curar aquele moço. Podia ser no domingo, já que era proibido no sábado. Podia ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Tinham tantos dias para orar por aquele moço, para cuidar dos pais. Mas quem é que passou naquele dia e cuidou daquele moço? Jesus.
Eu não quero me estender muito, queridos, mas essa história você precisa conhecer tão dentro, porque o melhor ainda está por vir, né? Os pais deles disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Olha o que já estava correndo. Se você fizer parte da igreja cristã Manancial de Vida, você vai perder o seu emprego. O que você faria? O que você faria? Pastor João, você vai ter que sair da Itália, porque isso aí vai correr, isso vai dar problema, porque esse senhor que foi curado, com certeza ele será reconhecido, inclusive porque ele ganha a ajuda do governo, e agora ele vai ter que mostrar que ele tem uma perna, ele não precisa mais da ajuda do governo, agora ele pode voltar a trabalhar. Abrindo um parênteses aqui, uma vez eu olhei para uma pessoa que tinha um pescoço duro, funcionário da Petrobras. Ele fazia assim, né, para olhar. Pescoço duro, então ele foi encostado, né? Chegou lá na igreja, oramos, ele foi curado. Pergunta dele: pastor, e agora o que eu faço? Deus te apresenta aos médicos, te apresenta o seu serviço. Sabe o que ele me disse? Não. Como que não? Jesus te curou, cara. Volta a trabalhar. Você está entendendo? Graças a Deus, Deus teve misericórdia dele. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e pode falar por si mesmo. Vamos rapidinho agora. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Essa é uma frase que impacta a gente, né, gente? Eu amo essa frase. E eu pergunto nessa noite: o que é que você sabe? Eu sei que eu era perdido e hoje não mais. Eu sei que eu tinha dores, mas agora não tenho mais. Em nome de Jesus, eu sei que eu andava numa cadeira de roda, mas não vou andar mais. O que é que você sabe? O que é que você sabe, meu amado? Feche os seus olhos. Eu não estou terminando o culto, não. Mas com os olhos fechados, você não vai estar olhando para mim, não vai estar olhando para o lado. Pense, o que é que você sabe? O que é que Deus fez por você? Diga com gratidão: eu sei quem eu era, eu sei quem agora, eu sou uma nova criatura. Amém. E mesmo que você não se sinta tão santo, tem um cego aqui que nem sequer tinha entrado na sinagoga. Os seus pais sim, porque ele era cego. E sabia que cego não entra na sinagoga? Exatamente por achar que a cegueira dele era pecado, era maldição. Jesus cuidou de alguém que estava fora, alguém que não podia participar, e Jesus fez dele participante da glória de Deus. Amém. Quem eu era antes, agradeça quem você é. Teu filho está salvo? Tá, amém? Chegou bem? Está lá ele, ó. Chegou de um acampamento lá de adolescentes. Foi bom, meu querido Gabriel? Foi, né? Quer dar o testemunho? Não, tá bom. O meu filho, há um tempo atrás, ele chegou assim, ele é bem quieto, né? Ah, pai, só para saber, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu disse: o quê? Não, só para saber agora, eu sou batizado no Espírito Santo. Tipo assim, tu não me contou antes. Ah, pai, isso é normal na nossa família. Isso é normal na nossa família. Eu digo: não, mas o pai gosta de saber, né? Eu pude ter a alegria que os pais desse homem não teve, porque estavam assustados. Isso é um sinal que eu tenho que terminar um pouco.
final, queridos? Ou não tem final? Já chegou no final? Tem mais aí para quem, né? Olha, que legal. Uma pessoa nadando, mas vai da nadadeira. Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu seus olhos? Verso 27. Ele respondeu: eu já disse, vocês não me deram ouvidos. Sabe o que esse moço está fazendo? Ele está começando a pregar para aqueles religiosos. Eu já falei, vocês não estão entendendo. Eu era cego, mas vocês são surdos. Vocês também precisam de Jesus. O Senhor está aqui, querido. Aleluia. Não seja cego. Escute Deus, não seja surdo. Você vem aqui há muito tempo, irmão? Quanto tempo? Os pessoal te conhece? Conhece? E por que a irmã não está curada ainda? A culpa não é sua, não. A culpa é de vocês. Jesus está falando hoje: se você olhasse como Jesus olha, todos que entrarem por essa porta serão curados. Eu quero dizer uma coisa para ti, Jacó. Eu vou orar por ti. Você vai ser usado em cura. Tá? Vou deixar esse negócio contigo aí. Ele respondeu: eu já disse a vocês, não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Acaso também querem ser discípulos dele? Coragem. Coragem, meu irmão. Coragem. Decisão. Vida com Deus. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Então eles os insultaram e disseram: o discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, isto é surpreendente. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem o teme e pratica a sua vontade. Pregação, queridos. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que haviam expulsado o homem, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Glória a Deus. Jesus não somente faz o resultado, mas Ele está preocupado com você. Porque depois do resultado, o que você tem feito? O que você tem feito depois do que Deus fez por você? Eu não sei o que Deus fez por você, eu sei o que Deus fez com o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio quase morreu na pandemia, né, Luiz Cláudio? Quando eu fiquei sabendo do Luiz Cláudio, eu parei tudo na minha vida, queridos. Também nem tanto, tá? Não foram dias, nem 21 de jejum, né? Mas eu parei quando eu fiquei sabendo. Porque a gente não deixa passar batido, irmãos. A gente não fica pensando: está acontecendo com todo mundo. Mais um. Vai entrar na estatística. Vai morrer. Mas ele vai para o céu. Não, eu não pensei em nada disso. Eu disse: não, Senhor, não.
Não, Senhor. Eu sei que tu tem todo o poder de, inclusive, de escolher se ele fica ou se ele vai. Mas se depender de mim, não, Senhor. Eu sei que o bispo também, orei por ele, o Aldiné, orei por eles. Mas parece que o Luiz Cláudio foi pior, né? Foi. De todos que vocês conhecem do meio, foi. Lá na igreja, graças a Deus, somente um irmão teve problema na perna, né? Tem um nome, esqueci agora, ele precisava de um remédio de R$1.500. E a igreja pagou para ele. Só, máximo. Eu não peguei. Muito depois minha mãe fez um exame de sangue e ficou sabendo que ela teve, mas ela não sentiu nada. Mas eu orei pelo Luiz Cláudio. Queridos, essa igreja precisa ser forte. Porque você não está aqui para ser abençoado. Você já é abençoado. Amém. Glória a Deus. Mas tem uma pessoa aqui que precisa de vocês. Em pouco tempo tu vai me contar. Mas é você que vai orar. Você sabe o nome dela? Não. Olha aí, gente. Que falta de atenção de uma igreja. Que falta de atenção da igreja. Você vai perguntar o nome dela para orar para ela. E todos os dias, você pode ser que não veja ela, mas você vai passar pelo nome dela, falando para o Senhor. Amém? E sabe o que vai acontecer quando ela levantar da cadeira, queridos? Você vai se alegrar. E você vai dizer assim: puxa vida, eu não sabia. Aquele cego não sabia, os pais do cego não sabiam, os religiosos não sabiam, os discípulos de Jesus não sabiam. Mas Jesus sabia que tudo que ele olhasse vira para a glória de Deus. E a preocupação de Jesus final qual é? Você crê? Você crê? Você crê? Banda, pode subir aí. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? A nossa tarefa é crer. Eu oro porque eu creio. Eu oro porque eu sei. Mas eu nunca vi isso acontecer. Eu vou ver. Eu também nunca tinha visto uma perna crescer. Eu já vi cego, já vi surdo, já vi mudo, falando. Mas a primeira vez eu tinha que ser lá na Itália, num lugar ainda que prende os caras que não são da igreja católica. E aí você pensa assim: pô Deus, qual é? Tu quer que eu passe pelo que Paulo passou na cadeia? Eu vou te louvar na cadeia. E o carcereiro ainda vai se converter. Não há problema nenhum. Isso não é o meu temor. Eu estava muito mais preocupado com meu pai do que comigo. Eu estava muito feliz. Gente, se eu fosse para a cadeia, eu ia dizer: glória a Deus, eu vou para a cadeia, mas Jesus curou. Eu estava muito eufórico. E meu pai nervoso. A gente entrou no avião e disse: pai, sabe por que a gente veio aqui? Não foi por sua causa. Foi porque eu agora vi algo que eu posso testemunhar. E eu glorifico a Deus por aquele dia ter acontecido. Amém, aleluia. Depois daquele dia eu já vi muitas coisas acontecerem. Mas eu quero falar para vocês que quando eu tinha 17 anos de idade, pode começar a cantar, irmãos, fique à vontade. Mais baixo do que eu, mas podem cantar. Com 17 anos de idade eu fui num lugar chamado Gigantinho. Gigantinho fica do lado do estádio Beira-Rio. É um lugar. E lá se juntaram muitos crentes
porque o casal Hunter eram missionários que se vestiam de rosa, eram puro amor e tinham ministério de milagres. E eu lembro que eu estava sentado e do meu lado tinha uma mãe e uma filha. Eu não sei o que a filha tinha, mas no final daquela reunião as pessoas foram sendo curadas e lançavam cadeira de roda, muleta, óculos, aparelho de surdez, porque as pessoas estavam sendo curadas. E eu estava vendo aquilo, 17 anos de idade. E a mulher do meu lado olhou para a filha e disse assim: viu, filha, eu não te falei que não ia acontecer nada contigo? Naquele momento eu fiquei tão abatido que eu não tive 17 anos, né? 17 anos a gente não tem muita. E eu sempre fui muito tímido. Eu nem sei como é que eu consigo pregar, mas sou muito tímido. Eu sou que nem você, acredite, eu sou. Vai mudar esse negócio aí. Daqui a pouco tu vai estar aqui pregando, né? Creia. Eu sei como é que esse negócio, a gente fica. Dá um gelo na frente. Prometeu para uma mulher que depois de um ano voltaria para ver o seu filho no seu colo. Próxima vez que eu vier, tu vai estar de pé. Mas são vocês que vão ser usados para cura. Eu estou falando sério, gente. Eu estou falando sério. Há um momento da igreja começar a ser igreja, a ter o olhar de Cristo. Sabe que quando você começar a fazer as coisas, você vai falar a mesma coisa que meu pai falou. Sabe o que meu pai disse uma vez para mim? Como é que é teu nome, querido? Assunção. Eu cheguei para o meu pai curioso. Ele disse assim: pai, tu peca, pai. Sabe essa história, né? Tu peca, pai. Porque eu não via meu pai pecando. E eu fiquei curioso. Tu peca, pai. Mas na minha cabeça ele ia responder como um todo cristão humilde: todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Sabe o que ele disse para mim? Eu não tenho tempo para isso, filho. E naquele momento eu entendi. Quando você não dá tempo para o pecado, somente para a glória de Deus, você não peca. Eu recebi uma promessa lá em Porto Alegre que nós teremos 24 horas de culto, onde haverá cura. E a Rachel foi uma mulher usada por Deus quando eu entrei no mundo espiritual, quando ela orou, e eu vi a igreja cercada de ônibus e de ambulâncias, e as pessoas entrando na igreja e eram curadas. 24 horas. E eu estou preparando meu povo lá, porque eu estou preparando vocês aqui. Aleluia. Não sou eu que vou curar, porque eu não vou suportar 24 horas. Sempre terá gente lá. A igreja aqui matriz vai acontecer o mesmo, vocês também, porque existe uma promessa disso. Isso vai acontecer. Preparem-se. E eu disse para os irmãos, quando tiver 24 horas curando, orando, louvando, a gente não vai ter tempo para pensar em bobagem.
Deus vai se manifestar tanto que as pessoas não vão nem lembrar que tem que comer. Vem cá, Jacó. Vocês amam o Jacó? Vocês gostam do Jacó? Jacó é gente boa. Eu vou dar para ele, queridos, que Deus deu para mim. Eu não vou dar tudo não, tá? Nós reconhecemos que falhamos. Nós falhamos, Senhor. Que falha grosseira. Mas nós te pedimos perdão. Primeiro, cura a gente. Cura a gente, Jesus. Por tanta insensibilidade. Cura a gente, Jesus. Porque, quem sabe, nós somos que nem aqueles religiosos. Ou estamos que nem aquela população, ou estamos que nem os pais daquele moço, ou estamos que nem os teus discípulos. Cura-nos primeiro, Senhor. Cura-nos, Senhor, nesta noite. Porque tudo que precisamos fazer é o que está em Colossenses: orar, vigiar, cuidar, perceber, olhar e agradecer.
curado, amados. Tu está proporcionando que eles sejam curados, tá bom, querida? Eles estão sendo curados dessas mentes. Depois que eles forem curados, será a tua vez. Nunca mais passe sem prestar atenção. Nunca mais. Nunca mais, ó. Estamos chegando no momento em que Jesus está preparando a noiva. Muitos milagres vão acontecer. Muitos milagres vão acontecer. Esteja preparado, amados. Esteja preparado. Esteja preparado. Mas para isso você precisa ser curado de muitas coisas. E uma delas é que quando começar a acontecer essas coisas, você vai ter que dizer: é Jesus, não sou eu, não é a igreja. Mas eu não estou desmerecendo você nem a igreja, porque eu conheço essa casa. Eu conheço. Deus não vai dar honra para quem não honra Ele. E aqui tem honra. Aqui tem honra. Olhe bem para o teu irmão do teu lado e pergunta assim: eu vou te ajudar e você vai me ajudar a nós ficarmos preparados para isso. Viu, meu irmão? Quando Jesus bater, timidez vai embora. Timidez vai embora. Quando eu era pequeno, eu ficava atrás do meu pai o tempo todo. O tempo todo escondendo atrás do meu pai. Uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. E um dia Jesus falou comigo e tirou minha vergonha. Mas eu indo todos os dias que eu prego, eu preciso me humilhar. Eu preciso me rebaixar, Cristo. Eu preciso. Eu vou contar um segredo do meu pai para vocês. Quantos conheceram meu pai? Levante a mão. Conheceu, conheceu, conheceu. Glória a Deus. O homem de Deus. Mas um dia houve um milagre muito milagre mesmo. Que não é o que a gente chama de ministério de cura, né? É um ministério de maravilhas. E eu e meu pai chegamos no hotel e pela primeira vez eu vi meu pai chorando. Aquele choro, aquele que faz assim, ó, sabe? Aquele que dá um. E eu fiquei preocupado com meu pai. Pai, o que houve? Pai, está passando mal. E ele dizia: Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Eu dizia: tu tá com dor no coração, pai? Tá, pai. Pô, imagina, né? Meu pai está ali, caindo no chão, chorando, e dizendo: tira isso de mim. Eu estou achando que ele está tendo um AVC, um negócio no coração. Até que eu acho que ele percebeu que ele precisava também me deixar calmo. Ele disse: não, filho, me ajuda a orar. Porque o que aconteceu hoje está me deixando com algo que é um sentimento ruim, como se eu fosse alguma coisa. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Você está entendendo, mas a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que se preparar para isso. A gente tem que se preparar para isso. O que vai acontecer? Eu lá na igreja eu digo: irmãos, mesmo se eu não estiver aqui, vai acontecer. E vocês têm que estar preparados. Mesmo se o bispo não estiver aqui, vai acontecer. Vocês têm que estar preparados. Mesmo se o bispo não estiver aqui, vai acontecer e vocês têm que estar preparados. Porque é promessa do Senhor. Bispo, vem cá, Pedro. Que bom que tu está vivo, andando, caminhando, feliz, contente, com a madrona te secretariando. Priscila, você precisa de madrona. É, Priscila? Vem. Mas, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos fazer a oração final. Acredite, eu vi cura hoje aqui. Ouvi cura hoje aqui. A cura principal
É a última pergunta que Jesus fez. A preocupação de Jesus não era com os religiosos, o que os religiosos estavam pensando dele. A preocupação de Jesus não era com os pais daquele moço. A preocupação de Jesus não era com os discípulos. A preocupação naquele momento era o que o jovem aprendeu com tudo aquilo. Você crê? Você crê? Senhor nosso Deus e Pai, como é bom, porque temos sido curados todos os dias de nós mesmos. A pior enfermidade somos nós mesmos. Porque quando vai embora a nossa enfermidade, nós cremos. Tudo é possível a me crer. Tudo. É tudo. Tudo é tudo, Senhor. E depois de toda essa interrogação que fizeram aquele moço, fica a frase mais linda que nós conhecemos. Eu não sei quem ele é. Se ele é, eu sei que eu era cego. E agora vejo. Senhor, eu não sei quem são essas pessoas, muitas delas eu não conheço. Mas eu sei uma coisa. Elas são tuas. Amém. Elas são tuas, Jesus. Amados, o Senhor acaba de mostrar essa igreja lotada. Aleluia. Glória a Deus. Lotada. E caramba. As pessoas no pátio. Os carros não poderão entrar. E o nome do Senhor glorificado. Muita luta aconteceu nesse lugar, irmãos. Mas é a luta que nos faz melhores. É a luta. Jesus curava e vinha a luta. Por isso, vigia. Vigia. Orar é fácil, agradecer é fácil. Vigiar é o problema. E nós temos que aprender a vigiar.